Eu fiz um desafio de ficar 7 dias sem redes sociais e ontem acabou esse desafio e eu simplesmente não quis instalar os aplicativos novamente. Eu tinha muita sensação que a minha vida era super corrida, que eu não tinha tempo pra nada. Em semana de provas na faculdade eu ficava desesperada porque eu achava que não ia dar conta, não ia dar tempo, eu não tinha tempo pra isso. Como eu chegava da faculdade muito tarde, muito cansada, eu fugia pras redes sociais. Então ali eu ficava e eu lembro, gente, perfeitamente que tinha momentos que eu queria dormir, que eu tava com sono, mas eu continuava rolando o feed, lutando contra o sono pra ver mais um vídeo, pra ver mais alguma coisa nas redes sociais. E era muito engraçado porque eu não tinha tempo pra fazer nada da minha vida. Tudo eu ficava com a sensação de que não tinha tempo, que meu dia era muito corrido, que eu não tinha tempo pra nada, sendo que o meu relatório semanal do uso do celular, das redes sociais, dava em média 8 horas por dia. E eu não trabalhava com isso, eu não mexia, eu comecei o canal aqui tem pouquíssimo tempo. Então, não tinha um grande motivo para que eu ficasse tanto tempo nas redes sociais. Era realmente o vício. E esse vício me atrapalhou de diversas formas. Eu percebia que eu não estava tendo mais concentração para fazer as coisas do cotidiano. Por exemplo, assistir um filme. Eu sou uma pessoa que dorme muito, mas eu percebia que nos últimos tempos, não é que eu estava dormindo no filme, mas eu não tinha paciência de assisti-lo. Eu queria botar ele no 2.0, sendo que a proposta do filme é você relaxar, é você assistir ali a narrativa. Outra coisa, eu gosto muito de ler e tinha vários livros que eu tinha comprado para ler, mas eu estava lendo e aquilo não me era estimulante como uma rede social. Então eu simplesmente parava de ler ou então não terminava o livro. Ou então eu parava a leitura e pegava o celular um pouquinho para ter ali um estímulo e depois eu voltava. Então a leitura demorava muito mais. Ou então eu procrastinava os livros que eu estava querendo ler. Enfim, eu percebia que isso estava me prejudicando de diversas formas, até nas minhas relações mesmo. Às vezes a pessoa estava conversando comigo e é engraçado porque isso era uma coisa que eu abominava, que é quando a pessoa está conversando com você e você pega o celular para ver uma mensagem. Tipo assim, olha, né? Vamos dar prioridade para a vida real. Sem contar com a ansiedade de ficar vendo a vida de outras pessoas que não me interessavam nem um pouco. Em uma teoria na psicologia de Skinner, ele fez um experimento com ratinho. A gente tem até uma aula disso na psicologia, que você condiciona o ratinho a fazer o que você quer. Isso através do reforço. Você reforça comportamentos positivos que geram alguma coisa para você, né? Que você acha ok, e pune os comportamentos que são negativos. Então, por exemplo, nessa aula que a gente condicionava o ratinho, quando ele apertava a barrinha, a gente dava comidinha. E aí chegava um momento que quando ele queria comida, ele apertava a barrinha. E aí você dava comidinha. E isso cada vez mais ia reforçando o ratinho a apertar a barrinha na hora que ele queria comer. E a gente não para pensar, mas as redes sociais, elas funcionam exatamente da mesma forma. Tem um documentário, chama O Dilema das Redes. Não sei se você já assistiu. São pessoas que já trabalharam em plataformas, em ajudando a criar as redes sociais, enfim. E elas contam como que as redes sociais são programadas para te viciar. Acho que nos primeiros... Gente, eu não sei se eu tô falando os números certos, mas eu acho que nos primeiros 20 segundos ou 2 minutos, ou 20 minutos, você assiste a sugestão dos vídeos e, enfim, de tudo que você assiste quando você entra em uma rede social, é exatamente o que você quer assistir. O que você mais gosta, porque o algoritmo sabe disso, ele vai jogar pra você. E aí você vai gostar, então você vai passar o próximo, aí vai ter mais um que você gosta tanto, vai passar o próximo, vai ter mais um. Depois vai acabar que os vídeos vão só indo mesmo, não são aqueles vídeos que você gosta muito, mas tem a ver com o que você curte, com a sua bolha. E aí você não vai mais ter tanto estímulo como você teve quando entrou, você vai permanecer ali buscando o assunto que você mais gosta. Isso tudo, gente, é seu cérebro que tá fazendo, sem você nem perceber. E aí você só vai rolando. Aí depois, se você rolar um tempo, vai vir um muito bom. E aí vai te dar aquele estímulo, e aí você vai continuar. E assim, sucessivamente, horas e horas. Exatamente como um ratinho apertando a barrinha. E assim, gente, eu não tô colocando as redes sociais como uma grande vilã. Tem coisas boas, tem, né, pessoas muito interessantes, tem conteúdos muito interessantes, mas eu acho que a gente tem que saber muito filtrar o que tem aqui dentro. O YouTube até que é uma plataforma muito mais saudável, mas esses aplicativos de rolling, que você vai ficando ali, ó, frequentemente,
Gente, isso traz um prejuízo. Vocês não estão entendendo. Ao longo do tempo, que eu fui percebendo que eu tava mais ansiosa, mais cansada, mais estressada, sem necessariamente estar fazendo algo de diferente na minha rotina. E principalmente a sensação de não estar conseguindo cumprir com as coisas que eu quero cumprir por falta de tempo, eu decidi cortar as redes sociais, apaguei o aplicativo delas. Claro que eu tô aqui no YouTube, né, gente? Mas eu digo assim, aplicativos de rolling rápido, principalmente o Instagram. Foi o primeiro que eu apaguei. O TikTok eu não apaguei, mas eu não tenho esse vício como eu tinha no Instagram. Então, pra mim, é uma rede super tranquila, sabe? Eu não compensei como eu achei que eu ia compensar. Porque é muito normal você apagar uma e ficar super viciado na outra, né? Então, vocês têm que ter cuidado com isso também. Enfim, se você não quiser apagar assim como eu fiz, tem outras formas muito saudáveis de você usar as redes sociais. A primeira coisa que você pode fazer é diminuir o uso do celular, das redes sociais, nos primeiros momentos do seu dia. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil, foi muito difícil pra mim também, quando eu tinha, né, as redes sociais. E você acorda e já quer ver o que tá acontecendo no mundo. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu tô com meu cachorrinho aqui. Então, assim, se vocês escutarem chorinhos, é ele. Então, assim, eu já acordava, já pegava o celular, olhava a mensagem ali, aí respondia depois ia pro Instagram, via story, aí via reels, aí ia pro TikTok. E ali eu ficava como se fosse um jornal que eu precisava saber o que estava acontecendo no mundo. Sendo que 90% das informações que estavam ali eram completamente irrelevantes para o meu dia e para minha vida. Então, uma coisa que eu faço é acordar, eu vejo as mensagens, porque se tiver alguma coisa muito importante, eu tô ali por dentro, mas só, gente, só o WhatsApp rapidinho também, só para ver. Se não tiver nada urgente, eu não vejo as outras mensagens, aí eu tomo um café, né, faço a minha higiene, escovo o dente, né, tomo café, e aí tomo um solzinho, cuido dos bichinhos, né, que eu tenho aqui 2 cachorrinhos, e aí eu pego o celular e vou realmente ver o que tá ali. As primeiras horas do seu dia definem o seu dia, então se você passar as primeiras horas no celular, durante o dia você vai buscar no celular. Se você tem uma manhã mais tranquila, principalmente tomar um sol, né, a luz da manhã, sem ser uma luz de uma tela, faz muito melhor para o seu dia, para sua disposição, para sua motivação para viver o dia, do que se você pegasse o celular nas primeiras horas. Outra coisa que eu fiz que me ajudou muito, pode te ajudar muito também, é tirar as notificações. Eu tirei todas as notificações, gente. Eu acho que só tem notificação do WhatsApp. E as notificações que eu deixei liberadas no meu WhatsApp são de pessoas muito importantes. Então, tipo, minha mãe, enfim, coisas muito urgentes. Aí eu deixei liberado, mas se não, não vejo. Eu realmente só vejo quando eu entro no aplicativo. E essa questão da notificação é muito importante vocês ficarem atentos, porque nessa série nesse comentário que eu recomendei pra vocês, o Dilema das Redes, eles falam que quando você tá longe do celular, o algoritmo te manda notificações que você quer ver. Então, tipo assim, dos assuntos que você mais gosta. O iFood te manda uma promoção. Você vai lá e entra pra ver. Ai, nossa, isso me interessa. Aí você vai e fica mais horas naquela rede social. Outra coisa, meu celular só fica no silencioso. Ah, mas se alguém precisar de você urgente, liga pra polícia, liga pra ambulância, não liga pra mim, porque você não vai conseguir falar comigo. Claro que se eu estiver esperando alguma coisa importante, eu tiro. Mas aí são raríssimos os momentos que eu tiro. E, gente, sendo bem sincera com vocês, nada é tão importante que não vá te encontrar. A gente tem muito essa mania de, quando sair do celular, achar que tá perdendo alguma coisa, que alguém vai mandar uma mensagem, que você vai receber uma proposta. Nada é tão importante assim, que você não consiga retornar depois, que você não consiga responder depois, que você não consiga... Entendeu? Se for uma fofoca muito... Quando você encontrar alguém, essa pessoa vai falar com você. Quantas informações, sem que a gente queira, a gente recebe? Que dirá as importantes. Agora, uma coisa que você pode fazer dentro dos aplicativos, que eu já fiz, principalmente no começo do ano, que tava aquela coisa de virada de ano, eu queria uma energia nova. Eu tinha quase 4.000 seguidores no Instagram, e eu juro pra vocês, eu não conhecia metade das pessoas que estavam ali, eu não sabia nem por onde elas estavam. O que era muito engraçado é que o meu perfil era privado, então não fazia nenhum sentido eu ter tantas pessoas ali. E aí eu simplesmente, dia 1º de janeiro, eu fiz uma limpa no meu Instagram. Eu tirei todo mundo que não fazia sentido pra mim. E, gente, foi pessoas conhecidas ali também, sabe? Depois até algumas pessoas mandaram mensagem achando que eu tava com raiva, que aconteceu alguma coisa. E não tinha nada disso. Simplesmente eu deixei apenas coisas
muito pessoais, pessoas muito próximas pessoais, ou então pessoas que eu realmente gostava de acompanhar. Tinha pessoas silenciadas que eu não gostava de ver as coisas que elas postavam e tinham elas ali, só pra não gerar esse tipo de coisa, né, da pessoa chegar e perguntar por que você excluiu. E aí eu decidi limpar todo mundo e quando as pessoas me perguntaram, eu falei, tipo assim, olha, tô tentando ter uma relação mais saudável com redes sociais e aí eu tirei realmente tudo, assim. Eu, Thaís, vou criar um perfil profissional pra psicologia, né? Porque eu tô formando agora, eu vou começar a trabalhar com isso. Mas, assim, é um outro perfil à parte do meu perfil pessoal. No meu pessoal, que é onde eu passava a maior parte do meu tempo, eu tirei todo mundo. Gente, eu tinha quase 4.000 e eu fui pra 900. Eu acho que você deveria fazer isso com influencer que posta muita coisa de corpo, que você se compara com pessoas que falam umas coisas que não tem nada a ver com o que você gosta, mas você mantém ali pra não criar um clima ruim. Gente, foda-se, desculpa a palavra, mas foda-se. A rede social é sua, você determina o que tá ali dentro. Deixa ali só o que é de boa pra você, coisas relevantes. Pode ter uma besteirinha ou outra também, né? Que a vida não é só coisas relevantes, não. Mas eu digo que sejam conteúdos que não te causem prejuízo, sabe? Ou então pessoas que não tem nada a ver pra estar ali. Limpa, faz uma limpa. Eu excluí esse tanto de gente. Eu tô sem Instagram tem uma semana, né? Vai fazer 2 agora. E, gente, todas as pessoas que são importantes pra mim, que eu tenho algum tipo de vínculo, elas vieram até mim. Ou me mandaram uma mensagem, ou me ligaram. Então, é o que eu disse. Quem foi importante pra você, quem realmente você tiver uma relação, não é uma rede social que vai impedir a pessoa de conversar com você, entendeu? E assim, eu tô só uma semana sem redes sociais, mas eu já tava tendo esses hábitos mais saudáveis com elas há um tempo. E como que as coisas mudaram, assim, como que eu tenho vivido a vida, Sim, eu vou num restaurante, eu não penso em tirar foto do prato. Chegou, eu tô comendo mesmo. Pensar em tirar foto, e ainda tem que ser a foto histérica, aí você vai lá e coloca no dashcam, aí pensa no efeito, que aí vai ficar a luz, e aí o prato vai ficar mais saboroso em um ângulo. E aí quando você vê, você ficou 10 minutos, a comida já esfriou pra você comer. Tenho conseguido fazer tudo que eu me proponho a fazer. E dá vontade de fazer. Não é aquela coisa, ai, vou ficar aqui mais 10 minutinhos. 3h30 eu vou fazer tal coisa. Aí dá 3h30, não. Deu 3h35. 4 horas eu vou. E aí você fica no celular. Agora não, agora eu tenho que fazer alguma coisa, eu levanto e vou fazer aquela coisa. Esse tanto de coisa que eu resolvi essa semana, que eu coloquei minha vida em dia, eu não conseguiria fazer se eu tivesse nas redes sociais, gente, eu te garanto. Eu ia ficar com uma preguiça. Outra coisa, a sua vida vai se tornar tão interessante. Sendo bem sincera com vocês, acho que como já estudo a psicologia, como eu já sei esses gatilhos de comparação, eu tenho conhecimento sobre isso, comparação não é algo que me pega muito, sabe? Com coisas de internet, com corpo, com nada. Mas a minha vida ficou muito mais interessante do que se eu tivesse nas redes sociais. Você começa a realmente viver, como eu disse, e aí você busca coisas para preencher esse tempo que você descobre que você tem com as coisas da sua vida. Então, por exemplo, eu tinha uns livros que eu falei pra vocês que eu queria ler e ficava ali. Eu li eles, eu comecei a gravar vídeo, realmente treinar na academia com mais tempo e gastando menos tempo, porque entre as séries de descanso eu ficava mexendo no celular. E eu via um trem, via outro, respondia alguém. Gente, eu sei que o treino dava 20 minutos a mais do que eu fico hoje em dia, ou até mais às vezes. Totalmente desnecessário. Aí eu gastava muito tempo nas atividades, sendo que esse tempo poderia ser usado para outras coisas, simplesmente porque eu estava me distraindo ali no celular. E a gente utiliza os celulares como parte da nossa vida, as redes sociais, sem que de fato estamos vivendo. Espero que esse vídeo te ajude a abandonar esse vício nas redes sociais, ou pelo menos ter uma relação mais saudável com ela. Obrigada por terem assistido, um beijo e até a próxima conversa.